Seção 2. Da competência do presidente. Artigo 9. Compete ao presidente, inciso 1, dirigir os trabalhos do tribunal, presidir as sessões plenárias e proclamar as decisões. Inciso 2. Manter a regularidade dos trabalhos do tribunal, mandando retirar do recinto as pessoas que perturbarem a ordem, autuando-as, no caso de flagrante delito. Inciso 3. Representar o tribunal em suas relações com outros poderes e autoridades. Inciso 4. Corresponder-se com autoridades sobre assuntos de interesse do tribunal e da justiça militar. Inciso 5. Praticar todos os atos processuais nos recursos e feitos de competência originária do tribunal, antes da distribuição e depois de exaurida a competência do relator. Inciso 6. Declarar, no caso de empate, a decisão mais favorável ao réu ou paciente. Inciso 7. Proferir voto nas questões administrativas, inclusive o de qualidade, no caso de empate, exceto em recurso de decisão sua. Inciso 8. Decidir questões de ordem suscitadas por ministro, por representante do Ministério Público Militar ou por advogado, ou submetê-las ao tribunal, se a este couber a decisão. Inciso 9. Conceder a palavra ao representante do Ministério Público Militar e advogado, pelo tempo permitido em lei e no regimento interno, podendo, após advertência, cassá-la no caso de linguagem desrespeitosa. Inciso 10. Conceder a palavra pela ordem ao representante do Ministério Público Militar e a advogado que funcione no feito, para, mediante intervenção sumária, esclarecer equívoco ou dúvida em relação a fatos, documentos ou afirmações que possam influir no julgamento. Inciso 11. Convocar sessão extraordinária nos casos previstos em lei ou no regimento interno. Inciso 12. Suspender a sessão quando necessário à ordem e resguardo de sua autoridade. Inciso 13. Presidir a audiência pública de distribuição dos feitos. Inciso 14. Providenciar o cumprimento dos julgados do tribunal e sua execução nos processos de competência originária. Inciso 15. Decidir sobre o cabimento de recurso extraordinário, determinando, em caso de admissão, seu processamento nos termos da lei. Inciso 16. Prestar às autoridades judiciárias informações requisitadas para instrução de feitos, podendo consultar o relator do processo principal se houver. Inciso 17. Assinar com o secretário do Tribunal Pleno as atas das sessões. Inciso 18. Decidir sobre liminar em habeas corpus durante as férias e feriados forenses, podendo ouvir previamente o Ministério Público. Inciso 19. Expedir salvo-conduto a paciente beneficiado com habeas corpus preventivo. Inciso 20. Requisitar força federal ou policial para a garantia dos trabalhos do tribunal ou de seus ministros. Inciso 21. Requisitar oficial de posto mais elevado ou do posto ou do mesmo posto de maior antiguidade para conduzir oficial condenado presente à sessão de julgamento, observada a força a que este pertencer. Inciso 22. Convocar, para substituir ministros, os oficiais generais das Forças Armadas e magistrados, na forma do disposto no artigo 62, incisos 2, 3, 4 e 5 desta lei. Inciso 23. Adotar providências para a realização de concurso público e processo seletivo interno. Inciso 24. Expedir atos sobre matéria de sua competência, bem como assinar e os de provimento e vacância dos cargos dos serviços auxiliares. Inciso 26. Dar posse e deferir o compromisso legal a juiz federal substituto da Justiça Militar e a todos os nomeados para cargos em comissão. Inciso 27. Velar pelo funcionamento regular da Justiça Militar
e perfeita exação das autoridades judiciárias e servidores no cumprimento de seus deveres, expedindo portarias, recomendações e provimentos que se fizerem necessários. Inciso 28. Designar, observada a ordem de antiguidade, juiz federal da Justiça Militar para exercer a função de diretor do foro e definir suas atribuições. Inciso 29. Conhecer de representação formulada contra servidores, por falta de exação no cumprimento do dever. Inciso 30. Determinar a instauração de sindicância, inquérito e processo administrativo, exceto quanto a magistrado. Inciso 21. Inciso 31. Aplicar penas disciplinares da sua competência, considerá-las, relevá-las e revê-las. Inciso 32. Providenciar a publicação mensal de dados estatísticos sobre os trabalhos do Tribunal. Inciso 33. Apresentar ao Tribunal, até o dia 15 de março, anualmente, relatório circunstanciado das atividades dos órgãos da Justiça Militar. Inciso 34. Determinar a publicação anual da lista de antiguidade dos magistrados. Inciso 35. Comunicar ao Presidente da República a ocorrência de vaga de ministro, indicando, no caso de ministro civil, o critério de provimento. Inciso 36. Conceder licença e férias aos servidores que lhes são diretamente subordinados. Inciso 37. Encaminhar a proposta orçamentária aprovada pelo Tribunal e gerir os recursos orçamentários da Justiça Militar, podendo delegar competência na forma da lei. Inciso 38. Praticar os demais atos que lhe forem atribuídos em lei e no regimento interno. Parágrafo 1º. Durante as férias coletivas, pode o presidente ou seu substituto legal decidir de pedido liminar em mandato de segurança, determinar liberdade provisória ou sustação de ordem de prisão e demais medidas que reclamem urgência, devendo, em qualquer caso, após as férias, o feito prosseguir na forma da lei. Parágrafo 2º. O presidente do tribunal, de comum acordo com o vice-presidente, pode delegar atribuições. Parágrafo 3º. A execução prevista no inciso 14 do caput deste artigo pode ser delegada à Justiça Federal, da Justiça Militar, com jurisdição no local onde os atos executórios devam ser praticados. Seção 3. Da competência do vice-presidente. Artigo 10. Compete ao vice-presidente: alínea A. Substituir o presidente nas férias, faltas e impedimentos, assumindo a presidência em caso de vaga, até a posse do novo titular na forma do regimento interno. A linha B. Exercer a função de corregedor na Justiça Militar durante o período de seu mandato, excluído da distribuição de processos no tribunal, mas com possibilidade de exercer a função judicante para compor o plenário. A linha C. Desempenhar atribuições delegadas pelo presidente do tribunal, na forma do parágrafo 2º do artigo anterior.